Saudações rubro-negras flageniais! Com um a mais, Flamengo goleia o Lanterna Bangu e vence a primeira no Carioca. Atlético Mineiro se frustra ao pedir para Bruno Henrique forçar a saída do Flamengo. Eles estão malucos. Por onde anda Spindel? O diretor sumiu e agora ajuda Boto no Flamengo. Divergência de valores segue grande e Flamengo e Jorginho esfriam negociação. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial e acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Com um a mais, Flamengo goleia o Lanterna Bangu e vence a primeira no Carioca. Com 2 gols de Carlinhos, rubro-negro, enfim, desencanta em 2025 e se aproxima do G4. Alvirrubro demite o técnico. Crédito GE. Depois de 3 rodadas, enfim, surgiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. Na última partida, jogando com a equipe B, formada por garotos e alguns reservas, enquanto o grupo principal está em pré-temporada, o rubro-negro tirou a barriga da miséria. Com um jogador a mais, desde o início do segundo tempo, Moretti foi expulso. O time não só venceu, mas goleou o Lanterna Bangu por 5-0 e se recuperou no estadual antes da volta da cavalaria. Carlinhos 2 vezes, Guilherme, Wallace, Ian e Felipe Tereza construíram o placar. Com a vitória de goleada, o Flamengo saiu da penúltima posição e com 4 pontos agora está só a 2 do G4, zona de classificação para a semifinal do Carioca. O Bangu, por sua vez, continua afundado na lanterna com apenas 1 ponto e ainda sequer conseguiu fazer 1 gol no campeonato. Veja a classificação completa. Já com os titulares, o Flamengo volta ao campo no sábado, quando enfrenta o Volta Redonda às 16h30 de Brasília, no Mané Garrincha. No dia seguinte, o Bangu visita o Botafogo às 18 horas no Nilton Santos. E é isso. Contestado pela torcida, Carlinhos ficou fora da pré-temporada do grupo principal nos Estados Unidos para tentar mostrar serviço nas primeiras rodadas. Ele fez 1 gol na estreia contra o Boa Vista, mas continuou sendo alvo de críticas. Agora, com 2 gols, o centroavante que colocou o Gabigol no fim da fila com o Tite ano passado já é o artilheiro do estadual com 3 gols. Isso aqui é uma piada, né? Do Tite colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Para mim foi um erro que ele cometeu lá atrás e custou caro, porque também influenciou na saída dele, eu tenho dúvidas disso, no caso do Gabigol, que para mim também não deveria ficar no Flamengo, mas isso contribuiu. Lance capital. Com só 8 minutos de jogo, o Moretti entrou com as travas da chuteira na perna de Rian Lucas e levou o cartão vermelho direto. Com um jogador a menos por praticamente a partida inteira, o Bangu acabou ficando exposto ao tentar atacar e acabou sendo goleado. Foi ridículo a apresentação do Bangu, né? Era para fechar a casinha aí, chutão para frente, meu querido. Foi tentar jogar, foi tentar atacar o Flamengo e a maioria dos gols que saiu foi de contra-ataque, né? Os 90 minutos. A expulsão no início condicionou o jogo, mas o Flamengo demorou a explorar a vantagem numérica. Com exceção de uma blitz de 3 minutos com bola na trave, no travessão e uma bola que foi defendida de Vitor Brasil,
O rubro-negro teve muitas dificuldades de criação e ainda viu o Bangu perder um gol cara a cara, quando Lucas Natan parou no goleiro Diogo Alves. Kleber dos Santos demorou para abrir mão de um dos volantes e Felipe Tereza, que entrou aos 37, abriu o placar no primeiro toque na bola. No segundo tempo, o time da Gávea voltou mais leve e soube aproveitar o homem a mais em campo para construir a goleada. O Wallace Ian fez o segundo aos 7, após linda triangulação com Felipe Tereza, e Carlinhos aos 13 foi a vez de Guilherme rolar com Açúcar para Carlinhos ampliar. 5 minutos depois, Daniel Salles cruzou e achou Guilherme livre na área para fazer o quarto. E aos 34, Carlinhos pegou uma sobra na área e fuzilou a rede adversária. Já completamente entregue, né, no gramado, o alvirrubro só assustou uma última vez em chute de Juan Carlos, que tirou tinta da trave nos acréscimos. Depois da partida, o Bangu demitiu o treinador Júnior Martins. Veja a nota oficial do clube. O Bangu Atlético Clube informa que Júnior Martins não comandará mais o time do Carioca. A decisão partiu após mais um resultado negativo do time na competição. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira. Pessoal, vou abrir aqui, né, um parênteses. Vou falar das melhores, né, dos melhores do Ninho aqui, na minha opinião, tá? Diego Alves, o goleiro que sobreviveu, né, pessoal, à tragédia do Ninho. Ele foi um dos meninos que sobreviveu àquela tragédia horrorosa, né? Que ainda, se eu não me engano, o Flamengo ainda não pagou todas as famílias, ou ainda não entrou em acordo com todas as famílias, se eu não me engano, e isso tem que ser resolvido o quanto antes, né? Mas o menino fez, né, uma excelente defesa com o pé na única oportunidade do Bangu no primeiro tempo. Foi bem nos poucos escanteios que precisou agir. Então, quer dizer, ele foi muito bem, ele para mim foi um dos destaques, tá? Guilherme Gomes, o meia, ele já jogou no profissional, inclusive já fez gols, né? Deu um chutaço no pé da trave, participou do contra-ataque no primeiro gol do Flamengo e participou, né? Deu assistência para o terceiro, para o Carlinhos, e marcou o quarto. Quer dizer, foi muito bem mesmo. E o Felipe Tereza, né, atacante, fez o primeiro gol do Flamengo, no que foi praticamente seu primeiro toque na bola, deu assistência no lance do segundo gol, participou bastante do ataque e não desistiu de nenhum lance. Agora, eu não entendo como esse jogador não é titular desse time aí. Todas as vezes que entra, faz gol. Até no profissional, naquela partida que o Flamengo quase empata contra o Grêmio, ele entrou e marcou. Agora já era, né? Porque os titulares voltam contra o Volta Redonda e esse menino não vai ter mais essas oportunidades. E acredito que esse técnico, né, o Kleber dos Santos, deve ser mandado embora também, pois mesmo vencendo, o time é muito bagunçado, não tem padrão de jogo nenhum. O Flamengo agora é o quinto, né, colocado no estadual. Independente disso, continua com a minha opinião que se dane, né, o Campeonato Carioca. É lógico que queremos ganhar, mas se for para comprometer a temporada, deixa outros times ganharem, né, esse Carioca aí, e tudo bem. Campeonato Carioca, pessoal, como eu venho falando, é um campeonato dentro da pré-temporada e tem que ser tratado assim. Enquanto os donos do campeonato não diminuírem os jogos para que haja tempo hábil para a pré-temporada, os times como o Flamengo, né, para ter esse tempo hábil para times como o Flamengo, o campeonato sempre será horroroso, como estamos vendo nesse momento. Seguimos aqui. Atlético Mineiro se frustra
ao pedir para Bruno Henrique forçar a saída do Flamengo. O mineiro Bruno Henrique segue sendo o grande sonho do Atlético Mineiro, mas a equipe de Belo Horizonte deve ficar apenas na vontade. Os atleticanos chegaram a apelar, pedindo para o empresário Denis Ricardo, né, para convencer o camisa 27 a forçar a saída do Mengão. Crédito Mundo Bola por Eric Viana. No entanto, de acordo com o jornalista Vini Casagrande, o clube mineiro teve uma resposta negativa. O repórter indica que Denis Ricardo não tomará essa atitude e muito menos o atacante Bruno Henrique. Além disso, o Flamengo também não pretende aceitar qualquer oferta pelo jogador ou mesmo negociar, entendendo que se trata de uma peça crucial para o elenco flamenguista. Bruno Henrique é um ídolo do Flamengo e a nação tem em BH 27 uma grande personalidade do time contemporâneo, com 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Supercopas e 4 Cariocas conquistados. Para um atleta desse calibre, sair pela porta dos fundos com certeza não seria uma opção. Atlético Mineiro queria oferecer salário e contrato maior. Anteriormente, o GE publicou os moldes da investida atleticana por Bruno Henrique. O intuito dos mineiros era oferecer um salário maior que o recebido no Ninho do Urubu. Além disso, o vínculo seria de 3 anos, enquanto o Flamengo, o jogador tem 2 anos de contrato, que foi renovado no início de 2024. Ao Flamengo, os mineiros queriam oferecer 70 milhões de reais. Uma mixaria, né, pessoal? Em relação ao Bruno Henrique. Não é nada esse valor. As conversas, no entanto, foram todas informais. E Bruno Henrique é tido como crucial por José Boto. Por isso, o negócio sempre tratado como improvável e de ser efetuado. A chance de transferência já havia sido desmentida pelo staff de Bruno Henrique. De acordo com o paparazzo rubro-negro, os empresários do jogador teriam se irritado com as informações divulgadas, alegando que existia um acordo entre Bruno Henrique e Atlético Mineiro. BH sempre quis dar continuidade no Flamengo e nunca esteve próximo de se transferir. Com o desespero mineiro pela saída de Paulinho para o Palmeiras, tomando conta das atitudes tomadas pelo mandatários, né? Diretores mandatários em Minas Gerais. São malucos. Mas vou abrir um parênteses aqui para falar desse descalabro. Vamos lá, pessoal. Agora virou piada, né? Eles acham que o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno porque o jogador quis sair, né? E isso não é uma verdade. Lógico que não. Saiu porque não estava mais nos planos de Felipe Luiz. Essa história de oferecer um salário maior para o Bruno forçar, né, uma saída é coisa de circo, é para dar risada. Jogador histórico, idolatrado pela torcida. Eles achavam mesmo que essa historinha iria colar? Nem para o Palmeiras ele quis ir. Preferiu ficar no Flamengo. E pode se tornar o maior jogador de todos os tempos em termos de conquistas ainda este ano. Jogador que não reclama e que sempre dá a vida em campos pelo mais querido. Seguimos aqui. Por onde anda Spindel? Diretor sumiu e agora ajuda Boto no Flamengo. Diretor de futebol importante da gestão Rodolfo Landim, Bruno Spindel não tem mais aparecido desde que BAP assumiu o comando do Flamengo. Mantido no clube, apesar das várias mudanças no setor, ele segue com o mesmo cargo no papel. Mas na prática, assumiu um outro tipo de função no dia a dia. Pessoal, vou pedir para vocês aqui, ó, deixe o like, tá? Se inscreva no canal, seja um Fla Genial, tá? Acione o sininho da notificação, porque isso é importante para o crescimento do canal. Então, por favor, deixe o seu like aí. Você deixando o seu like, o YouTube entrega para mais pessoas e o canal, ele acaba, entendeu?
alcançando mais gente e ficando mais forte, tá? Deixe o seu like aí, pessoal, por favor, tá? Crédito do UOL por Luísa Sá. O que aconteceu? O Spindle tem hoje um papel mais voltado para o lado financeiro e de planejamento com o Landim. Ele entrava em contato com jogadores, viajava para buscar reforços e também dava entrevistas, seja no Ninho ou até após os jogos. O dirigente chegou até a ser punido por opiniões contra a arbitragem. O diretor é atualmente uma figura mais discreta e sem holofotes. Ele não voltou a ser visto nas entrevistas que aconteceram no Ninho até o momento, apesar de frequentar o CT. Quem assume a cara, né, do futebol é apenas José Boto. Bruno Spindle, porém, segue participando das contratações de alguma maneira. Quem faz as primeiras conversas é Boto, mas o dirigente entra posteriormente para dar prosseguimento aos papos de maneira objetiva e financeira. Ele não esteve mais nas viagens, por exemplo, mas segue tendo uma sala dentro do Ninho. Spindle está diariamente no local trabalhando, mas não segue mais do time. Uma das medidas de Boto foi justamente reduzir o número de pessoas no CT e nas viagens. Spindle ficou no Fla por uma decisão de BAP inicialmente. Ele ajudou no processo de transição entre as duas diretorias e é uma figura que o atual presidente já trabalhou junto e gosta. O diretor foi levado ao clube por BAP no passado para a pasta de marketing há cerca de 6 anos. Porém, foi para o futebol em um papel completamente diferente do que chegou para fazer. A função atual foi pensada como mais parecida com o que ele sempre fez, mais voltado, né, para a parte burocrática e menos com observação de jogadores de futebol. Com Landim, Braz e Spindle eram os nomes fortes do futebol. Havia o Conselhinho, mas os dois estavam sempre presentes no dia a dia. Recebiam os nomes de scout do clube para os debates com o treinador, presidente e para, no fim, fazerem, né, as iniciativas nas contratações. Frequentemente, a dupla viajou para a Europa justamente com o objetivo de acertar com atletas presencialmente. Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. O Spindle é um profissional de alto nível. Dos que estavam no futebol, era o único com uma pegada profissional, equilibrado em suas palavras e nunca se deixou levar pelo oba-oba. Acho sinceramente que o BAP, se realmente ele for continuar no clube, toma uma decisão assertiva, que ele continue e faça um grande trabalho no Flamengo, como, na minha opinião, já vinha fazendo. Seguimos aqui. Divergência de valores segue grande. E Flamengo e Jorginho esfriam negociação. Diferença entre pedido do volante e proposta rubro-negra é de quase 3 milhões de euros. Clube joga com o tempo e aguarda redução do jogador para avaliar novos passos. Crédito GE por Caê Mota, Letícia Marques e Thiago Lima. O Flamengo e Jorginho estão distantes de um acordo e na negociação está congelada. Apesar da manifestação de carinho dos torcedores nas redes sociais, do frisson pelo possível chegada do ídolo brasileiro do Arsenal, as conversas esbarram, né, na questão financeira e o entrave é de cerca de 3 milhões de euros, 18,8 milhões na cotação atual de reais. As duas partes estão em modo espera para saber quem flexibiliza por avanços. O Flamengo ofereceu ao jogador pouco mais de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais em luvas e salários pelos 3 anos de contrato. Jorginho, por sua vez, deseja receber 13 milhões de euros, 82 milhões de reais pelo mesmo período e avisou ao clube que o valor está abaixo dos moldes do atual contrato com Arsenal. Nos últimos dias, não houve avanços. Diante do cenário, Jorginho ainda sequer discutiu com o clube inglês a possibilidade de liberação sem custos.
o que só acontecerá em caso de acerto com o Flamengo. O Arsenal, por sua vez, já sinalizou estar disposto a negociar uma renovação por mais uma temporada a pedido do atleta. O atual contrato acaba em junho deste ano, né? A prioridade do jogador, no entanto, é ter mais minutos em campo, né? Mais tempo de contrato também. A razão pela qual se abriu ao mercado a partir do momento em que ele está livre para assinar pré-contrato. Num primeiro momento, as partes tinham um acordo de liberação caso o Jorginho recebesse uma proposta interessante. Com o fim da pré-temporada nos Estados Unidos e a volta do Rio, o Flamengo discutirá a possibilidade de esticar um pouco a corda por uma nova proposta, mas ciente de que ainda ficará distante da pedida do jogador. O discurso interno do rubro-negro é que Jorginho terá que mostrar que realmente tem vontade de defender o clube e flexibilizar o pedido para que as conversas avancem. Além de Jorginho, o Flamengo negocia a chegada do Danilo para reforçar o time na temporada. As tratativas caminham bem para um acerto por 2 anos. Até agora, o clube anunciou uma contratação para 2025, que é a do Juninho, ex-Karabag. Vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. Como eu venho falando aqui no canal, não é perfil de jogador que tanto Boto e Felipe desejam. O perfil desejado são jogadores mais jovens que possam ter uma venda futura e um ganho técnico no momento da compra. Porém, em relação ao Jorginho, é diferente, porque estamos falando de um jogador que é craque, né? Joga muito e mesmo com 33 anos faria muita diferença aqui no futebol brasileiro. E tem outra questão, que é a saída de Pulgar. Ele não quer ficar, então no final do ano ele deve deixar o Flamengo. Porém, como a gente vem falando aqui no canal, nada é de graça. E o jogador quer luvas altíssimas, estamos falando aí de 3 milhões de euros de diferença, que torna a negociação, na minha humilde opinião, inviável. Se ele não diminuir a pedida, eu acredito que essa possível contratação não vai acontecer. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!